Olá, queridos amigos, queridos irmãos do Caminho do Evangelho. É sempre uma alegria muito grande estar com vocês, nos reunirmos, mesmo que ainda, por enquanto, pelos caminhos virtuais que Deus nos oferece para que nós nos encontremos, enquanto nós não podemos nos encontrar fisicamente. Ainda assim, não menor é a alegria de estarmos juntos como agora. Hoje nós vamos fazer algumas reflexões sobre as nossas sintonias. Com quem nós nos sintonizamos, por que nós nos sintonizamos e como se dá essa sintonia. Nossa, com os nossos demais irmãos, encarnados e desencarnados. E vamos entender um pouco do efeito, da consequência dessa sintonia nossa com os nossos irmãos. Então vamos pedir todos juntos ao nosso Pai Celestial que possa nos iluminar nesses momentos de reflexões, para que nós possamos, em comunhão com o nosso Pai, em sintonia com Jesus, guardar nos nossos corações os seus ensinamentos, os ensinamentos do Cristo, e que eles possam verdadeiramente transformar as nossas vidas. Um dia, na casa de Simão Pedro, Simão estava em companhia de Jesus, mas com o coração como algo como que angustiado em função das dificuldades pelas quais ele passava, ele e a família, na vida. Ainda que na companhia do Mestre, Simão Pedro refletia sobre as dificuldades financeiras, sobre as carências de toda a ordem, sobre o trabalho pesado da companheira, da esposa, que precisava cultivar a horta, sol quente, dias a fio, e ele, no trabalho rude da pesca, para que eles conseguissem o sustento da família, o sustento do corpo físico. Diante dessas dúvidas, e já tendo conversado por alto com Jesus sobre a eficácia da prece, e Jesus o tendo esclarecido que nenhuma prece fica sem resposta, que nenhuma de nossas preces, de nossas orações ao nosso Pai Celestial fica sem resposta, Simão Pedro insistia com Jesus em função das dificuldades pelas quais ele e a família passavam. Então ele pergunta ao Mestre: Mestre, como nós deveremos interpretar a prece? Ao que Jesus lhe responde: Pedro, a oração deve ser recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus, com o nosso Pai, com o Criador. E nesse intercâmbio incessante, a criatura deve apresentar ao Criador, os filhos devem apresentar ao Pai todas as suas esperanças, todas as suas aspirações, bem como todas as suas angústias, as suas dores e mesmo as suas dúvidas. E Jesus completa o raciocínio, o pensamento a Simão Pedro dizendo: a prece deve ser cultivada para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. Então, se nós refletirmos sobre esse diálogo de Simão Pedro, de Pedro com Jesus, a princípio, ele pode parecer tão somente um convite a orações. As nossas orações diárias, a nossa oração matinal, que nós devemos fazer antes de nós tocarmos os nossos pés no chão pela manhã, e também antes de adormecermos. A princípio, esse diálogo de Jesus
pode parecer tão somente esse convite para a nossa oração diária ou para as nossas orações diárias. Mas, se nós meditarmos sobre as palavras que Jesus usou para Simão Pedro, a forma com que Jesus descreve as orações, o convite a que elas sejam, que se tornem um elemento natural da vida, como a respiração, nós veremos que as palavras do Cristo, nesses instantes, vão para muito além do simples convite à oração diária. Recurso permanente, claro, todos nós o sabemos. Os espíritos benevolentes, sábios, os enviados do Cristo, sempre nos disseram, nos declararam ser a prece esse instrumento eficaz que está à nossa disposição para que nós possamos nos comunicar com o Pai, com o Criador. Mas comunhão ininterrupta com Deus, uma comunhão sem interrupção, um intercâmbio incessante, vai para além de um convite, e essas palavras do Cristo vão para além de um simples convite, que já não seria tão simples assim, porque nem todos nós o recebemos, ou quando o recebemos, melhor dizendo, todos nós hoje recebemos, ou recebemos a esses convites, mas muitos de nós não os incorporamos nas nossas vidas, mas essas palavras, comunhão ininterrupta e intercâmbio incessante, elas nos falam mais do que a oração diária, matinal ou noturna. Porque Jesus nos propõe que nós não interrompamos a nossa comunhão com Deus. Que esse intercâmbio com o nosso Criador, que ele seja absolutamente contínuo, incessante. E por que Jesus nos faz uma proposta de tal profundidade? Por que nós deveríamos estar em permanente estado de oração, de comunhão com o Pai? Por que esse intercâmbio deveria ser incessante? E mais, Jesus, indo além desse intercâmbio incessante, ele propõe que nós cultivemos a prece para que ela se torne um elemento natural, como a nossa própria respiração. Como nós vamos conseguir orar e nos comunicar com o Pai de forma tão natural quanto a nossa própria respiração? Qual de nós consegue ficar alguns minutos, que seja, sem respirar? Qual de nós precisa pensar para respirar? Por isso Jesus diz, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural, como a respiração, significando dizer que nós mantenhamos o convite do Cristo, esse intercâmbio incessante com o nosso Criador, mesmo de forma inconsciente. Porque nós não respiramos de forma consciente. Nós respiramos pela necessidade do nosso corpo físico, sem que nós precisemos enveredar maiores esforços, concentração, sem que nós precisemos objetivar a respiração, a inspiração e a expiração do ar. Isso acontece de forma absolutamente natural nas nossas vidas, durante toda a nossa existência terrena. E nós vemos nas obras lindas do Espírito André Luiz, pela psicografia do nosso amado Chico Xavier, que mesmo no plano espiritual, André, em muitas passagens verdadeiramente poéticas, nos fala de que os espíritos, nós desencarnados, também respiram, em alguns momentos ele diz, a longos haustos, significando dizer que esse movimento de inspiração e de expiração é absolutamente natural nas nossas vidas. Então, qual seria a proposta do Cristo
de nos trazer a ideia de que esse intercâmbio, de que essa oração deveria ser interpretada, segundo a pergunta de Simão Pedro, dessa forma, à luz de um entendimento superior ao convite a algumas orações diárias, mas estendendo-se a essa comunhão permanente. Por que Jesus nos propõe, nos faz essa proposta? Para além do como, porque imaginar esse intercâmbio incessante já é uma tarefa bastante complexa. Imaginar que a nossa oração, que o nosso intercâmbio com o nosso Criador aconteceria de forma natural, como a nossa respiração, já é desafiador. Como isso se daria? Mas, especialmente, como nenhum dos ensinos do Cristo, nenhuma de suas palavras foi em vão, porque, como nosso Messias, como nosso enviado, como nosso mestre, a função de sua existência aqui, a razão de sua vinda, era nos ensinar. E ele o fez em tempo integral. Então, o que significa e por que Jesus nos fez essa proposta tão profunda? E nós, então, como ele propôs que a prece deveria ser esse elemento natural, como a nossa respiração, pensemos então na nossa própria respiração, no ar que nos cerca. Nós inspiramos e expiramos para trazer para o nosso corpo físico, para o interior do nosso corpo físico, os elementos salutares que proporcionarão a nossa vida física, a nossa existência. E nós, através da expiração, nós tiramos de dentro do nosso corpo, pelo trabalho dos nossos pulmões, do nosso sangue, as matérias maléficas, deletérias ao nosso organismo físico. E nós, então, respiramos de forma natural esse ar dessa atmosfera que nos cerca, que envolve o nosso planeta Terra, de forma incessante, natural, consciente ou inconsciente, em estado de sono ou em estado de vigília, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Onde está, então, o ensino do Cristo? Quando ele nos diz, nos fala, também compara a respiração à comunicação com o Pai. O intercâmbio é comunicação. E nós lembramos que é justamente através da atmosfera, do ar que nós respiramos, é que, através da nossa fala, de nossa linguagem articulada, da vibração das nossas cordas vocais, é que nós nos comunicamos aqui na Terra encarnados. É cada povo com a sua língua, com a vibração diferente e o estabelecimento dos diferentes fonemas, é que nós vamos nos comunicar através de nossa boca, da vibração de nossas cordas vocais, e essa comunicação se dá chega até do comunicante, até quem se quer comunicar, com quem se quer comunicar, através da vibração do ar. Nossas cordas vocais trabalham, nossa boca articula e nós emitimos sons. E esses sons, eles são transmitidos através do ar, da atmosfera terrestre. E é essa forma de nós, humanos, terráqueos, encarnados, nos comunicarmos. Mas como se dá a comunicação no mundo espiritual? Nós não poderíamos supor que todos os espíritos no universo estejam encarnados nesse ínfimo planeta chamado Terra. Nós temos, claro, aqueles espíritos que, embora ligados ainda ao nosso planeta, a Terra, estão no estado de erraticidade, ou seja, no estado de desencarnados, aguardando a próxima encarnação. Como esses espíritos se comunicariam no plano espiritual, fora da atmosfera? Se nós acreditarmos que a nossa comunicação só é possível com
a existência do ar, para que o ar faça vibrar. Então, depois das nossas cordas vocais vibrarem, o ar vibre e leve a comunicação, significaria condenar o espaço a nenhum tipo de comunicação. Então, a comunicação existe e nós temos provas disso pelos nossos astronautas, pelos cientistas. Nós podemos, inclusive, decodificando imagens de satélites, de naves que enviamos aos outros planetas, nós recebemos imagens desses planetas, recebemos, inclusive, comunicações desses viajores, dos astronautas, quando fora da órbita, mesmo quando fora da nossa atmosfera onde circula o ar. Então, através dos impulsos, dos pulsos eletromagnéticos, nós também podemos nos comunicar. E nós, então, lembramos de um dos conceitos básicos que a nossa veneranda doutrina espírita nos trouxe, que é a existência do fluido universal. O fluido universal está para todo o universo como a nossa atmosfera está para o nosso planeta. E a comunicação para além da vida física, no plano espiritual, entre os mundos, entre os seres, entre os mundos, entre os planetas, entre as estrelas, as galáxias, a comunicação no universo, ela se dá pelo fluido universal, pelo pensamento. Nós pensamos e fazemos vibrar o fluido universal, que, por assim dizer, decodifica o nosso pensamento e o leva até o infinito. Então, assim como nós nos comunicamos aqui na Terra, fazendo vibrar as nossas cordas vocais pela articulação das nossas bocas e o ar vibrando as vibrações das nossas cordas vocais, leva essa comunicação até com quem nós queremos nos comunicar, no plano espiritual, em todo o universo e mesmo entre nós encarnados. Os nossos pensamentos chegam até os nossos irmãos encarnados e desencarnados através do fluido universal. Portanto, se esse fluido está espalhado por todo o universo e se nós não conseguimos, assim como não conseguimos parar de respirar, nós não conseguimos parar de pensar, mesmo em estado de sono, nós emitimos os nossos pensamentos a todo instante. E também porque os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, nesse ou em outros planetas, na vida física ou na vida espiritual, também não param de pensar, nós também recebemos a comunicação dos nossos irmãos. De forma ininterrupta, de forma incessante. Portanto, queiramos ou não, de forma consciente ou inconsciente, nós estaremos sempre emitindo os nossos pensamentos, porque eles viajam através do fluido universal que está contido em todo o universo. E também, nós queiramos ou não, conscientemente ou não, nós estaremos recebendo, assim como enviando, todos os pensamentos dos nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Todos. Então eu seria obrigado a receber pensamentos deletérios, perniciosos, ou também, por outro lado, eu seria capaz de receber pensamentos dos mais elevados dos nossos irmãos, eu seria capaz de sintonizar com os espíritos mais elevados do nosso orbe, da nossa estrela, do nosso Sol, dos planetas mais evoluídos, do nosso sistema solar, da nossa galáxia? Seria assim a comunicação? Não. Embora nós emitamos as nossas ondas mentais, a nossa comunicação, e as recebamos dos nossos irmãos de forma incessante,
nós nos sintonizamos com aquelas as quais nós tenhamos afinidade. Por isso, a importância de nossa sintonia se tornar nas nossas vidas uma sintonia consciente. Porque, queirando ou não, nós emitiremos e receberemos. Conscientemente ou não, nós seremos impactados pelas vibrações, pelos pensamentos, pelas ondas mentais dos nossos irmãos. Então, se não pode ser de outra forma, nós podemos escolher com quem nós iremos nos sintonizar. E como faço isso? Através dos meus próprios pensamentos, através das minhas próprias emissões. Porque nós nos sintonizaremos sempre com aqueles que nos são afins. As nossas vibrações se sintonizarão com as vibrações que lhes sejam afins. Daí a importância de que essas sintonias se façam de forma consciente, já que são incessantes. Por isso o convite do Cristo, para que nós nos tornemos conscientes, em primeiro lugar, dessa verdade, de que emitimos incessantemente, apesar de muitas vezes nos acreditarmos no mais absoluto sigilo, segredo, no mais íntimo dos nossos pensamentos, muitas vezes em função da nossa inferioridade intelecto-moral, muitas vezes nem tão saudáveis assim, nem tão publicáveis assim, nós nos acreditamos escondidos nos nossos pensamentos, quando, na verdade, ainda que nós não possamos externalizar esses pensamentos, eles se transformam em ondas que viajam no universo e, encontrando sintonia em irmãos nossos, eles retornam até nós, nos conectando, nos fazendo a comunhão com os mesmos pensamentos, com os pensamentos e sentimentos de mesma natureza. Daí a importância de nós nos conscientizarmos dessa verdade, de que essa comunicação nossa com o universo, com os nossos irmãos encarnados e desencarnados é incessante. E uma vez consciente dessa verdade, nós entenderemos então qual o convite do Cristo, qual a razão de Jesus ter dito a Simão Pedro que nós precisamos nos manter cultivando a oração para que ela seja um elemento natural das nossas vidas, assim como a respiração, significando dizer que nós buscaremos escolher as nossas sintonias de forma consciente, elevando os nossos pensamentos a Deus, elevando os nossos sentimentos a Jesus. Sintonia consciente. Sintonia consciente é a proposta de Jesus no diálogo com Simão Pedro, na sua fala com Pedro, porque nós somos afetados impreterivelmente, a todo instante, pelas vibrações dos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Mas nós receberemos essas vibrações segundo as nossas próprias, segundo os nossos pensamentos, segundo os nossos sentimentos. Por isso, o convite do Cristo. A comunhão ininterrupta com o Pai. A oração como estado de intercâmbio incessante com o Criador. Porque só assim nós estaremos como que protegidos, especialmente nesse momento tão grave, porque passa a humanidade diante dessa pandemia, onde tanta dor, tantas aflições, tantas perdas, em função de doenças ou não, de acidentes mesmo. Mas esse é um grave momento de transformação da nossa humanidade, em que existe muita dor, muita angústia, muito desespero na nossa psicosfera. Se nós não nos sintonizarmos de forma consciente, nós receberemos o inconsciente coletivo.
A psicosfera, o resultado das vibrações dos nossos irmãos encarnados e desencarnados que habitam também o nosso planeta, o derredor do nosso planeta. Portanto, lembrando da destinação da Terra como mundo de provas e expiações ainda tão material e tão inferior, lembrando do atual estado pelo qual nós passamos, de tanta dor e de tanta angústia, onde paira na psicosfera tanto medo, tanta angústia, tanta dor, nós poderemos ter a ideia de quão deletéria é a nossa psicosfera, de quantos miasmas que nos chegam, miasmas do medo, da angústia, da dor, do desespero porque em recebendo essa psicosfera, em nos transformando em elementos de simbiose com essa atmosfera, com essa psicosfera deletéria, em recebendo esses miasmas do medo, da angústia, da dor, nós estabelecemos contato permanente também. Nós estabelecemos uma comunhão, como que em estado de simbiose, de troca dessas vibrações deletérias que nos atingirão a nossa psique, o nosso sentimento, o nosso emotivo e, fatalmente, com o tempo, desaguarão em forma de doença, de desordem do nosso próprio corpo somático, do nosso próprio corpo físico. Portanto, queridos irmãos, aceitemos o convite do Cristo, especialmente nesse momento em que muitos parecem querer mesmo propagar o medo, a desesperança e até o desamor, as desavenças. Nesses momentos, escolhamos as nossas sintonias de forma consciente. Nesse momento grave porque passa a humanidade, precisamos mais do que nunca nos sintonizar com o nosso Salvador. Precisamos mais do que nunca buscar ao nosso Criador, buscar a Deus, através dos nossos pensamentos, na nossa vida cotidiana mesmo, em todos os momentos. E como nos ensinou Jesus, confidenciando ao nosso Pai, através de conversa respeitosa, humilde diante da nossa posição de criaturas, diante do nosso Criador, mas de nosso Pai amoroso, nós precisamos confidenciar ao Pai, do íntimo do nosso ser, todas as nossas esperanças e aspirações, todas as nossas angústias e mesmo as nossas dúvidas. Porque com a nossa fé robustecida no amor do nosso Pai por nós, nós podemos ter a certeza de que sempre, como ensinou Jesus a Simão Pedro, sempre encontraremos a resposta. Porque nenhuma de nossas preces fica sem resposta. E nosso Pai nos responde através de sinais, de pessoas, de inspiração, de pensamentos. E quanto mais elevarmos os nossos pensamentos a Deus, quanto mais nos acostumarmos a orar incessantemente, a em tudo que fizermos nas nossas vidas estarmos pensando em Deus, em nosso Pai, pensando em como agir de conformidade com as suas leis soberanas, quanto mais nós praticarmos, quanto mais nós vivenciarmos essa verdade nas nossas vidas, mais capazes nós seremos de ouvir, por assim dizer, a resposta às nossas preces. Sejam elas falando de nossas inspirações, de nossas aspirações, de nossas esperanças, ou sejam elas falando de nossas angústias ou de nossas dúvidas. Qual caminho tomar? O Pai sempre nos responderá e nós, quanto mais nos comunicarmos com o Pai, não apenas nos momentos de angústia, mas também nos momentos de serenidade, de paz, de serenidade, de alegria no nosso lar, com a nossa família, com os nossos amigos, no trabalho, em cada momento em que tivermos a alegria, o júbilo nas nossas vidas, elevarmos também nesses momentos o nosso sentimento e o nosso pensamento de gratidão ao nosso Pai Celestial. Agindo assim, queridos irmãos, exercitando o convite que o Cristo nos faz através do seu diálogo com Simão Pedro,
nós estaremos verdadeiramente buscando instintivamente Jesus para as nossas vidas. O caminho para o Pai é Ele. Ele é o caminho para a verdade e para a vida. É Jesus. Então, ainda que encontremos certa dificuldade no início desse nosso exercício, quando aceitamos o convite do Cristo, nós podemos buscá-lo, porque é através dele que nós chegamos ao Pai. Através do estudo do seu Evangelho que liberta, da verdade que ele nos traz. Então, buscando ao Cristo, estudando Jesus, quanto mais o estudamos, mais o amamos, porque sentimos que é ele que nos leva ao Pai. E quanto mais o amamos, mais o vivenciamos nas nossas vidas. E quanto mais vivemos o Cristo nas nossas vidas, mais em comunhão permanente, incessante, ininterrupta, nós estaremos, também nós, com o nosso Pai Celestial. E, uma vez conectados ao nosso Pai Celestial, em regime de comunhão permanente, incessante, seremos nós também aquela ferramenta, ainda que rude, de que se servirão os nossos mensageiros do plano maior, os enviados do Cristo que vêm em nome do Senhor para promover a mudança do nosso planeta, a transformação do nosso planeta. Quão grande é a alegria de servir ao Cristo. E nós podemos começar nos sintonizando de forma consciente, aceitando o convite do Cristo no diálogo com Simão Pedro, nos sintonizando ao nosso Criador, através dos ensinamentos de Jesus. Agindo, pensando e sentindo conforme os seus ensinamentos do Cristo, de Jesus, conforme o seu Evangelho, vivenciando o Cristo em cada momento das nossas vidas, nós encontraremos o Pai e encontraremos a paz em nossas vidas, espalhando também nós esses pensamentos salutares de harmonia, de paz, para todos quantos nos cerquem, a começar pelos nossos amados e mesmo pelos nossos desafetos momentâneos dentro dos nossos lares. E então nós veremos que toda a psicosfera ao nosso redor será transformada pela nossa sintonia com o nosso Criador, pela aceitação do convite que nos fez Jesus para a nossa comunhão com o Pai. Elevemos, queridos irmãos, então, nesse momento, todos nós, uma vez mais, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, em profunda gratidão ao Criador, pela vida, pelas dificuldades pelas quais nós passamos também, porque são elas que nos fazem crescer. É diante das dificuldades que nós conseguimos elevar a nossa resistência moral ao nível de nossas dores e então seguimos a nossa jornada evolutiva rumo à angelitude a qual todos nós estamos destinados. Nossa mais profunda gratidão ao nosso Pai Celestial por ter nos enviado o nosso Cristo Salvador e pelo Cristo nos ter enviado o Consolador, a nossa veneranda doutrina espírita que nos traz essa e tantas outras verdades transformadoras nas nossas vidas. Fiquemos todos nós, queridos irmãos, na sintonia consciente com o nosso Pai Celestial.